Eu vou ler na versão King James, que diz assim, já vou ler para nós ganharmos tempo. No verso 5 diz assim na minha Bíblia: assim ele fez descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lambeia a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber a água. Último versículo. E o Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada um para o seu lugar. Eu li, mas você já conhece essa passagem. É uma versão bastante conhecida, um texto bastante conhecido de todos cristãos. Não é, até mesmo quem não é cristão conhece essa passagem, porque é uma passagem bastante conhecida. E nesta noite, essa Bíblia, essas entrelinhas aqui na Bíblia, tem um detalhe que eu quero trazer para você. E vai ser rápida a minha participação aqui, mas eu quero rapidamente trazer um detalhe que está aqui dentro desses textos, ora lido, e que nós já ouvimos grandes pregações, até eu mesmo, nosso pastor Abraham Robson Ferreira, já pregou aqui inúmeras vezes sobre esse texto. Temos louvores que falam sobre esse texto, louvores que, forte mesmo. E quando nós paramos para ler, aqui em Juízes capítulo 6, no capítulo 7, nos versos 5, 6 e 7, tem um detalhe que eu quero trazer para você nesta noite. E a Bíblia, ela é linda, ela é maravilhosa, porque os detalhes da Bíblia falam muito conosco. Quando nós lemos com calma, quando nós não lemos assim apressadamente, quando nós paramos para ler, reler e refletir. Foi o que aconteceu quando eu li esses textos, essas linhas. Você repara que eu não vou entrar no contexto da história, porque não é isso que eu quero trazer nesta noite. Não quero falar da separação, não quero falar nada disso. Eu quero trazer algum detalhe que está aqui dentro dessas entrelinhas, porque o contexto da história todos nós conhecemos, todos que estamos aqui sentados, eu tenho certeza do que está nos assistindo conhece o contexto da história. Mas quando chega o momento de Gideão tomar uma decisão, e aqui eu quero que você preste atenção, porque todas as vezes que você for tomar decisão, preste atenção nos detalhes que Deus está te dando. Todas as vezes que você for tomar uma decisão muito importante na sua vida, e você for tirar algo da sua vida definitivamente, preste atenção nos detalhes que Deus está te dando. E Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes, e quando nós vamos tomar decisão, nós precisamos consultar a Deus, porque Deus vai trabalhar nos mínimos detalhes da nossa decisão ao nosso favor. Quando Gideão, depois de feito todo o processo de convidar os homens para descer as águas, você conhece a história? Gideão agora está ali dentro daquele rio, com aquele tanto de homens, e a Bíblia é bem clara em dizer que Deus, o próprio Deus, se nós voltarmos no contexto da história, foi um anjo que desceu do céu. E esse anjo, há uma discussão imensa na teologia em afirmar que esse anjo foi o próprio Deus que desceu e falou com Gideão. E ele agora está ali dentro dessa água, dentro desse rio. E eu quero que quando eu for falando, você vai viajando comigo na história, porque Deus vai te levar em lugares que você vai precisar, muitas vezes, de relembrar da decisão de Gideão, e você vai precisar consultar a Deus. Gideão agora está no meio das águas. Gideão ouviu a importância de ouvir a instrução, colocou em prática a instrução, e agora Gideão está no próprio lugar que o próprio Deus o instruiu. A importância de você ouvir e você praticar aquilo que você ouviu, porque tem muita gente que está ouvindo, mas não está praticando nada, está fazendo justamente ao contrário, está aqui todos os dias, ou está todos os dias sendo orientado, mas está fazendo justamente ao contrário. Gideão, nessa noite, ele vem nos ensinar a importância de ouvir e praticar aquilo que ouviu. Gideão agora está ali dentro das águas com aqueles homens, e Deus fala com Gideão. Um detalhe, pastor Wagner, o único que não bebeu água, porque se ele bebesse a água, ele não poderia tomar atenção naqueles que estavam bebendo. Deus vai nos colocar em lugares, em situações, muitas das vezes,
que nós precisamos ter postura para nós sabermos observar os detalhes que Deus está nos dando. Deus vai nos levar a lugares, muitas das vezes, que nós não vamos entender. Gideão, com certeza, ele poderia não estar com sede, mas só de ver os homens bebendo, a sede poderia vir. A mesma coisa de nós olhar para alguém que está bocejando. Você não está com sono, mas só de olhar, aquilo é automático. E Gideão não bebeu água. Por quê? Porque ele foi o que separou, ele foi o que percebeu os homens. E Gideão agora está ali para tomar uma decisão. Na hora que Gideão chega no meio do rio, está todo mundo ali abaixado para beber as águas. Tem o detalhe daqueles que vão se agachar e vão beber água como os cães, que a Bíblia está aqui dizendo que vai beber água como os cães. E tem aqueles que vai tomar a água com a mão e trazer até a boca, não perdendo a visão. E Deus, nesta noite, Ele vai nos dar um detalhe nesta noite que vai ser muito importante para mim e para a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos, que eu te falo isso? Porque a nossa vida na terra, todos os dias nós temos que tomar decisões. E se você tomar uma decisão errada, às vezes eu como pai de família, se eu tomar uma decisão errada, por exemplo, na minha vida financeira, eu posso colocar minha casa em xeque. Eu posso colocar os meus filhos em situações, a minha esposa em situação complicada. Se eu entrar em negócios alheios, se eu entrar em negócios que vai colocar os meus ganhos em dificuldade, eu posso estragar toda a minha vida. Por isso a importância de nós sabermos tomarmos decisões corretas. Por isso nós temos que ter o entendimento que as nossas decisões não podem ser baseadas naquilo do meu entendimento, tem que ser confirmada por Deus. E Deus confirma. Gideão agora ele está ali, está observando os que estão bebendo água com a boca abaixada igual os cães, e estão observando aqueles que estão tomando a água e não está perdendo a visão. E aqui eu quero trazer algo para você nesta noite. Tem muita gente que está perdendo a visão e está dando legalidade para o inimigo. Porque quando você abaixa para beber água ali, o soldado já era. Se o inimigo tivesse armado ou de algum lado, já tinha atingido e morria na hora. Aqui na história da Bíblia, nós estamos falando de um exército que está sendo preparado, formado. Você sabe disso? Gideão e os 300 é um grande exército que está sendo formado. Só que Deus não quer grande exército. Deus quer pouco, mas preparados. E quando eu olho para essa igreja nesta noite, é o que eu entendo disso. Tem aqui pessoas preparadas, que não está perdendo a visão, que não está perdendo, que não está se distraindo nas coisas desta vida, nos rios desta vida. Tem pessoas que nesta noite aqui, que Deus vai dar discernimento, que vai fazer decisões acertadas, que Deus vai elevar o seu grau, seja em todas as áreas da sua vida. Porque Deus nesta noite, quando Deus traz essa palavra, Deus está falando conosco nesta noite, que há decisões que talvez hoje você não está tomando, mas você vai precisar tomar decisões, e decisões fortes da sua vida. Uma coisa que eu quero trazer para você é que todas as vezes que nós formos chamados a tomar uma decisão, não indaga, não questiona. Você tem que pedir orientação e discernimento a Deus para tomar a decisão correta. Quando eu olho para a história e vejo que esses soldados agora estão sendo literalmente separados, uns vão voltar e outros vão continuar a jornada. Os que vão voltar vão ser esquecidos da história, vai ser lembrado como os que desistiram, e os que vão avançar vão ser lembrados como aqueles que eu estou pregando sobre eles hoje, aqueles que avançaram e venceram. E quando Deus fala com Gideão, esses vai ser assim e esses vai fazer assim. Existe um detalhe aqui que Deus revela segredo aos seus. Deus só falou isso para Gideão, Deus não falou isso para os soldados. E quando Deus fala isso para Gideão, o que é que a Bíblia está nos ensinando? Que Deus tem sim aqueles que Ele conta os seus segredos. Deus tem sim, Gideão aqui é prova viva nesta noite, que Deus revela os seus segredos àqueles que é íntimo dele. Gideão é prova nesta noite. Gideão nos mostra claramente que Deus revela os seus segredos aos seus, porque Gideão foi orientado pelo próprio Deus. Quando eu olho para a história, e eu estive em Israel em 2016, quando você vê aqui a separação desses soldados, você vê que homens que vai avançar agora na vida, homens que vai voltar, que vai regredir na vida. E nós não podemos ser esses que estão tomando decisões
para regressar. Nós temos que ser esses que tomam decisões para avançar. Deus não nos chamou para nós regredirmos, passar tempo treinando, e quando foi na hora da tomada de decisão certa, nós temos que voltar. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para avançar. E Deus, nessa noite, quando nós estamos aqui neste culto, Deus está falando ao meu e ao seu coração que existe um momento na minha e na sua vida que a decisão vai ter que ser tomada e vai ter que ser com força. E você não pode andar distraído. Eu e você não podemos andar distraído. O que a Bíblia nos está mostrando aqui é que existe os que estão atentos, mas também existe os que estão distraídos. E os que estão distraídos, infelizmente, é os de maior número. A Bíblia está aqui nos mostrando. Ficaram 300 e voltaram 32 mil. Os distraídos é o de maior número. Infelizmente, isso está na história. Os distraídos é o de maior número. E aí eu vou precisar entrar aqui na palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Está acontecendo muitas coisas no mundo espiritual, está acontecendo muitas coisas na igreja, e tem muitos que estão distraídos. E tem muitos que não estão vendo nada acontecer, pensa que está passando os dias normais, e não está passando os dias normais. Nós fomos convocados, nós fomos separados, nós fomos um dia salvo daquela cruz que era para nós, para um dia nós chegarmos aqui e estarmos atentos àquilo que o nosso Deus iria nos trazer. Existe muita gente que está distraída nesse momento, muita coisa acontecendo na igreja, muita coisa Deus está querendo mostrar, Deus está querendo revelar, muita coisa Deus está querendo usar pessoas, mas tem muitos distraídos. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Se você for um daqueles que está atento, pode ter certeza que Deus vai te usar nesta noite, Deus vai te usar neste tempo, Deus vai te usar em momentos que vai ser muito importante na minha e na sua vida. Eu estive ali no Brasil e teve um dado momento que eu me sentei à mesa com uma pessoa que estava ameaçada de morte porque se envolveu no mundo do crime. E no pouco momento que eu sentei com ele, já passou não sei quantos anos preso, está foragido, estava naquele local ali, estava foragido. E eu comecei a pregar e comecei a falar de Deus para ele. Na hora que ele se levantou, eu nunca imaginava aquilo, uma pessoa cheia de coisas más no mundo, cheia de maldade no coração, falando quantos que já foi ceifado a vida pela sua própria mão. E Deus me colocou naquela mesa ali. E aí Deus começou a me usar e falar de Deus para ele. Deus começou, daqui a pouco ele se levanta para ir embora e fala assim: olha, eu quero voltar aqui mais vezes, porque eu quero que você fale desse Deus para mim. O que eu estou querendo te dizer com isso? Deus está preparando um exército que Deus vai nos levar, irmãos. Pode ficar ciente do que eu estou te falando. E isso não é palavra minha, não. Deus vai nos levar a lugares que vai ser preciso nós abrirmos a nossa boca e falar desse Deus. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Deus vai me colocar, eu e você, em lugares que nós vamos precisar ser os 300 corajosos para falar. Pessoas vão abrir a boca e dizer: eu já fiz isso e já fiz aquilo. Aí Deus vai te levantar e falar assim: eu sirvo um Deus que limpa isso, que purifica aquilo. Oh glória! Mas é preciso ter coragem. É preciso ter consciência do Deus que nós estamos falando. É preciso ter experiência do Deus que nós estamos pregando. E Deus nesta noite Ele nos convida a nós ficarmos atentos aos detalhes que Ele tem colocado à nossa volta. Hoje de manhã, como eu disse, deitei um pouco, era para ir para a reunião do meu filho, levantei, depois fui para a reunião, mas antes de ir para a reunião, cochilei um pouco, e na hora eu vi essa visão maligna contra a minha mãe. Eu já também levantei, já comecei a repreender. É assim, meus irmãos, Deus não me mostrou aquilo para mim ficar com medo, não. Deus me mostrou aquilo para mim levantar uma intercessão por ela naquela hora, porque eu não sei qual é o mal que o adversário estava tramando contra a minha casa, mas Deus tem levantado soldados preparados neste tempo, e Satanás vai ser envergonhado em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo nesta noite? Mais vale o nosso desconforto, mas estar atento, do que o nosso conforto sendo observado por Satanás. Tem muita pessoa que está agora no seu conforto da sua casa. Tem muita gente que está sabendo que esse culto está decorrendo agora, mas preferiu ficar no conforto. Mas esses estão correndo perigo. Aqueles que vêm mesmo na correria, mesmo no desconforto, Deus está guardando. Porque nesse desconforto que nós estamos aqui, Deus está quebrando o laço. Talvez é correria, meus irmãos. Deus não disse que ia ser fácil. Pode estar desconfortável para mim e para você, mas Deus está guardando. Pode estar cansado para mim e para você, mas Deus está livrando. Pode estar fadigante, mas Deus está dando força para nós continuarmos.
E assim nós vamos vencendo os nossos dias. E Deus busca nesta noite soldados e homens e mulheres preparados. Quando eu lia aqui sobre um pouco, e eu disse aqui que eu estive em Israel, eu observei uma coisa, e muitos que já foram em Israel já viu também. Em Israel, no dia que não existem os soldados, os policiais, existe todo o exército, todos andam bem preparados. Quem esteve aqui já pode, quem esteve lá pode confirmar o que eu estou falando. Todo mundo anda bem armado, bem preparado, colete à prova de bala, capacete, fuzil na mão. E no dia que você não está de trabalho, mesmo você não estando de trabalho, eles andam armados. É tanto que você vai na rua assim, pastor Wagner, você vê jovens, moças, rapazes com roupa normal, mas com fuzil pendurado do lado. E isso tem uma grande conexão com o que a Bíblia está aqui falando. Tem muito soldado do exército de Deus que está desguarnecido. Oh, Jesus. Oh, aleluias. Os soldados de Israel, quando eles fazem o pacto de servir, que todo soldado jura a bandeira, todo polícia, todo soldado, ele levanta a mão e jura a bandeira, jura diante da bandeira que defenderá até a sua morte aquela nação. Nós estamos deixando a bandeira do Evangelho muitas vezes desguarnecida. Os soldados de Israel, como eu disse, você vê lá jovens, moças bonitas com um fuzil, com metralhadora passando na rua. Você vê jovens, rapazes, poderia estar vivendo ali, curtindo o outro, e está curtindo muitas das vezes seus momentos ali, mas o fuzil, a arma está aqui do lado, a metralhadora está aqui do lado. Eu não sei se enquanto eu falo você está entendendo, mas eu te peço, o Espírito Santo nessa noite, que começa a trazer entendimento ao seu coração, ao seu entendimento nesta noite. Eles não abrem brecha para o seu oponente, eles não abrem brecha para o seu inimigo. Se pintar, se desconfiar qualquer coisa, é mão na arma na hora. Se perceber que alguma coisa não está normal, eu não sei, eu vou falando, eu não sei se você está entendendo. Se pintar algum movimento que não está normal, a mão vai para a arma na hora. Se pintar algum movimento, alguma coisa que não está normal, a mão vai, o dedo vai no gatilho na hora. Mas tem muito crente que está desguarnecido. Tem muito crente que a arma está lá enferrujada, a arma está lá empoeirada. Tem muito crente que os joelhos está endurecido. Tem muito crente que o joelho já não está até com dificuldade de dobrar. Oh glória. Mas Deus tem convidado uns poucos. Deus tem convidado uns poucos que não têm andado desguarnecidos. Deus tem andado um pouco que na hora que qualquer sinal aponta ali, ele já pensa: ei, eu te dou uma ordem, Satanás, bata de retirada. Ei, eu não aceito essa enfermidade na minha casa. Ei, eu não aceito esse espírito de depressão dentro do meu lar. Ei, eu não aceito esse espírito de confusão dentro da minha casa. Tem uns que têm andado alerta. Tem uns que Deus tem ligado o sinal 24 horas, 7 dias por semana. E é desse jeito. Eu fiz aqui essa comparação com o exército, porque é assim lá. Lá, se eles descobrirem qualquer coisa, se eles perceberem aos olhos, a visão ocular, que alguma coisa não está normal, parte logo para a tomada de decisão. E nós não podemos ser diferentes, meus irmãos. Às vezes Satanás está tentando preparar alguma coisa contra mim e a sua vida. Nós temos que estar ligados nos céus. Nós temos que estar ligados no Espírito, porque Deus mostra, meus irmãos. Deus, Ele tem convidado o teu povo para andar atento. Deus tem convidado o seu povo para ficar atento, não andar disperso. Porque sabe por quê? Quando o povo de Deus começar a andar atento, você vai ver o reboliço que nós vamos fazer nessa nação. Você vai ver pessoas que outrora estavam desanimadas. Nós vamos começar a levantar clamores por essas pessoas, levantar intercessão por essas pessoas, e essas pessoas regressarem à casa do Senhor. E eu faço aqui uma comparação para encerrar minha palavra nessa noite. Todos esses soldados que eu citei aqui, todas as vezes que é o dia de voltar ao seu trabalho, eles têm que comparecer ao quartel. Eles vão ao quartel e ali eles têm todo o procedimento para pegar na viatura e sair para a rua. E quando eles vão lá, eles recebem munição nova, recebem armas novas. E os soldados de Deus, tem homem e mulher de Deus que foi alistado nesse exército,
que tem vindo ao quartel-general do Senhor Jesus uma vez por semana. E aí eu me pergunto, como que está a atenção desse soldado? Como que está o espírito de discernimento desse soldado que tem vindo uma vez por semana? Às vezes vem na quinta, volta na outra quinta, às vezes vem no domingo, volta no outro domingo. Mas nesta noite eu quero te convidar a ficar de pé. E quero te dizer uma coisa: você não vai ser aquele soldado que vai andar desguarnecido. Você não vai ser aquele soldado que vai andar desatento. Deus vai nos mostrar, Deus vai começar a mostrar a mim e a você os pequenos detalhes, e nós vamos começar a levantar clamores, intercessão, porque Deus tem convidado um povo. Irmãos, Deus quer dar estratégia de guerra para nós. Nesta noite Deus deu estratégia de guerra para Gideão, e Deus quer dar estratégia de guerra para nós. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, tanto na vida espiritual como na vida secular. Eu quero me tornar um grande homem, uma grande pessoa, mas é preciso ter vida com Deus. É preciso ter comunhão com o Pai. É preciso andar assim lado a lado com Ele, coladinho com Ele, porque Ele quer nos dar as estratégias certas para nós vencermos aquilo que vier contra nós. E nesta noite a minha palavra, a minha oração e a minha conclusão é: não vamos andar desguarnecidos, não vamos ficar ausente do quartel-general do Senhor. Às vezes você pode vir aqui, por exemplo, eu posso citar o meu exemplo, num culto de quinta-feira, eu fui marcado por uma coisa que eu vou levar até o último respirar da minha vida nessa terra, que foi a cura que eu tive aqui na frente desse altar no meu pé. Se eu estivesse em casa naquele dia, naquela quinta-feira, eu tinha deixado a oportunidade de passar, de ser curado naquele dia. Mas porque eu estava no quartel da casa do Senhor, naquele dia, o Senhor falou assim: não, hoje eu escolho te curar, hoje eu determino a cura na sua vida. E vai ser assim, quando você menos esperar, quando você estiver aqui, Deus está agindo na minha e na sua vida, e nós vamos ser surpreendidos pela graça e a bondade de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.